A graça e a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, que diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tetelestai. Como está escrito no texto em grego, está consumado. Esta foi a última palavra que Jesus Cristo proferiu na cruz do Calvário. Esta foi a última palavra que o Senhor ministrou ali. Das 7 palavras que o Senhor proferiu, a primeira foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A última foi: Tetelestai, está consumado. E rende o espírito. Essa palavra, ela quer dizer que o Senhor pagou um alto preço por nós e que tudo o que ele veio fazer já estava feito. Não havia mais nada a ser realizado. Então essa palavra, ela tem um peso muito grande. Esse está consumado não foi um grito de um homem desesperado, de um mártir desamparado. Essa palavra aqui que o Senhor expressa não foi também a satisfação de um homem que estava se encontrando com a morte e dando fim a todo o sofrimento que ele estava passando. Quando o Senhor Jesus estava naquele momento ali, não era simplesmente o fim de todas as coisas, mas era o começo da nossa redenção. Era o momento de nós podermos olhar para o céu e ter certeza de que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, porque Jesus pagou um alto preço por nós. Foi colocado no sepulcro. Ao 3º dia ressuscitou. Tetelestai é uma palavra de vitória para todos aqueles que buscam o Senhor, que creem no Senhor. Não é o fim de todas as coisas, mas é o começo da nossa vida eterna na presença do nosso Deus. Tetelestai, está consumado. Aquilo que eu vim fazer, aquilo que eu vim realizar, tudo aquilo que foi planejado na eternidade passada, se cumpriu neste momento aqui, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, morrendo naquele momento. Por isso que essa palavra é uma palavra de vitória. O preço da nossa escravidão foi pago. E agora nós abraçamos a nossa redenção. Tetelestai. Nessas palavras nós encontramos certeza da nossa salvação. A convicção que a dívida que nós tínhamos para com o Pai foi paga. E não há mais nada a fazer. Não havia mais nada que o Senhor pudesse fazer mais por nós. Porque tudo estava feito. O alto preço foi pago. Tanto que essa palavra tetelestai, ela não era só utilizada não foi só utilizada por Jesus. No texto comum, da linguagem comum dos gregos, eles utilizavam muito essa palavra. Tanto que essa palavra tetelestai, a origem dela é teleio, que significa terminar, completar, realizar, significa o fim. Tanto que quando um servo, ou um escravo, ele terminava a obra que foi determinada pelo seu senhor, ele chegava para o seu senhor depois que concluía a sua obra e dizia tetelestai, ou seja, aquilo que o Senhor mandou fazer está concluído. Quando uma pessoa ia oferecer um sacrifício para a divindade, para um deus, uma deusa, ele chegava e apresentava um animal para ser oferecido. Então o sacerdote olhava aquele animal, observava o animal, e se o animal estava perfeito, em perfeito estado para o sacrifício, ele dizia para a pessoa que estava ofertando, tetelestai. Então o ofertante voltava com orgulho para a sua casa porque ofereceu um animal que era digno de ser aceito pelos deuses. Tetelestai. Quando uma pessoa, por exemplo, ele tinha uma dívida e era muito utilizado entre os mercadores, quando ele terminava de pagar a sua dívida e quando ele concluía, a pessoa então escrevia um recibo com a quitação dizendo tetelestai, está quitado, você não deve mais nada. Foi essa palavra que o Senhor falou, ou seja, o sacrifício de Jesus foi aceito, a obra redentora foi concluída, e aquilo que era uma grande dívida para nós, que era impossível nós pagarmos, o Senhor pagou por nós. Tetelestai. Então, ao gritar tetelestai, Jesus, ele deu um brado de vitória. Foi um brado de gozo. A humanidade foi comprada. Ou seja, aqueles pela qual ele morreu na cruz, os seus eleitos, os seus escolhidos, tinham certeza e podem ter certeza da sua salvação. Por isso que nós podemos pregar com toda a convicção e ter essa convicção em nosso coração. Não há perda da salvação, porque todo aquele que recebe Jesus como Salvador pessoal, o preço já foi pago. E o Senhor pagou um alto preço por nós na cruz, pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos, por aqueles que ele veio pagar um alto preço. Então a morte de Jesus foi a compra, a nossa compra, minha compra, sua compra. E hoje nós pertencemos ao Senhor.
Podemos falar com toda segurança que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, Tetelestai. Mas a questão é, o que foi consumado? O que foi pago? Como foi pago? Por que foi pago? Estava consumado a obra sacrificial. Tudo aquilo que o Senhor podia pagar por nós foi pago. Como nós falamos, naquele momento Jesus estava pagando um alto preço. Então o Senhor fala aqui que concluiu aquilo que foi pré-determinado na eternidade passada e que está escrito nas Escrituras. Tanto que quando Jesus ele encontra aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele começa a conversar com aqueles discípulos e ele começa a falar de tudo o que tinha que acontecer com Cristo. Ele começando por Moisés, passa pelos salmos, pelos profetas e diz, era lícito que tudo isso acontecesse com Cristo, que ele padecesse, que ele morresse na cruz, que ressuscitasse no terceiro dia. Irmãos, tudo que aconteceu com Jesus é cumprimento profético. O Senhor fala antecipadamente da conclusão da sua obra. Ainda faltava ser sepultado, ainda faltava ressuscitar, mas aqui ele já está falando de forma antecipada de que a obra estava concluída. O Senhor tinha um plano, e esse plano foi cumprido cabalmente pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que nós vemos o cumprimento de todas as profecias que foram escritas em relação ao nosso Senhor. Desde Isaías 53, que retrata de forma clara a morte de Jesus na cruz, os Salmos, todos os textos sagrados mostram a morte de Jesus. Há textos que falam de forma clara, como falamos aqui. Isaías 53 diz que ele seria morto, que ele seria entregue por nós. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diz que ele seria sepultado, diz que ele seria morto entre dois salteadores. A Bíblia ela é completa em todos os sentidos. Diz que ele seria um homem inocente, que ele seria traído, que ele seria repudiado pelos judeus, que ele seria rejeitado pelos seus amigos. A Bíblia estava se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo de forma muito clara ali. Nada aconteceu por um acaso. Até quando ele disse, tenho sede, o texto diz, e para se cumprir a Escritura, disse Jesus, tenho sede. Tenho sede. Até esse detalhe, Deus não deixou passar. Por quê? Porque Jesus veio cumprir cabalmente tudo aquilo que ele planejou na eternidade passada. Está consumado. A segunda coisa que nós observamos é que nós vemos aqui o término do sofrimento. Não do sofrimento no sentido de que agora ele estava entregando o Espírito, não estava sofrendo mais na cruz. Não é que ele agora estava ali passando aquele momento difícil, não. E agora estava acabando, não. Aqui nós vemos o fim do sofrimento, o meu sofrimento, o seu sofrimento. Nós não estamos mais condenados ao inferno. Nós estamos agora entregues nas mãos do Senhor, tendo nosso nome escrito no livro da vida. Jesus, naquele momento que estava padecendo, ele estava pagando um alto preço por você e por mim. A Bíblia diz que ele era um homem de dores. Ele padeceu nas mãos dos homens, ele padeceu nas mãos de Satanás, ele padeceu nas mãos do Pai. Ele estava levando sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor estava julgando sobre o nosso Salvador toda a sua ira, toda a sua indignação que deveria cair sobre você e sobre mim. Aqui, nesse momento que o Senhor está dizendo, está consumado, é o fim do sofrimento, porque o Senhor estava vivenciando nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Aquilo que competia a mim pagar, o Senhor pagou por mim e pagou por você. O Senhor foi abandonado na cruz. Por isso que ele, no momento da cruz, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É um sofrimento maior, uma angústia maior. Aquilo que pertencia a mim, o Senhor levou na cruz por mim. Então todo esse sofrimento acabou. Eu não sei qual será o fim da minha vida. Você também não sabe. Mas o Senhor veio ao mundo sabendo qual era o fim que seria o dele. Ele sabia que veio ao mundo para padecer na cruz, pagar um alto preço por nós. Por isso que quando ele estava ali no Getsêmani, ele ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Passa de mim este cálice. O cálice que era devido a ele beber, ele bebeu. Ele sorveu até o fim. Ele não deixou passar. Então todo o sofrimento, naquele momento,
estava sendo finalizado. Toda a dor que era minha, que era sua, que o Senhor levou sobre si, estava chegando ao fim. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é que nós vemos aqui o objetivo da encarnação. Jesus, ele encarnou para pagar um alto preço por nós. Jesus encarnou para comprar, para levar sobre si as nossas dores, mas também para nos trazer gozo e alegria. Não aconteceu, nada foi por acaso. Como diz lá em Atos 2:23, diz assim: ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, a morte de Cristo não foi algo que foi planejado pelos judeus, concretizado pelos romanos e os ímpios ali ridicularizando a sua morte. Não foi um objetivo dos judeus, não foi um planejamento dos judeus, foi algo planejado da eternidade passada. Aqui, irmãos, nós vemos o objetivo da encarnação. Ele encarnou para morrer, ele encarnou para levar sobre si as nossas dores, ele encarnou para padecer na cruz, ele encarnou para cumprir toda a lei. Por isso que Jesus veio a este mundo. Quarta coisa que nos chama a atenção nesse texto é que nós vemos aqui a realização da expiação. Ou seja, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, como diz lá em Lucas, capítulo 19, verso 10. Ele veio para salvar, ele veio para buscar, e ele cumpriu cabalmente a salvação que ele veio trazer para nós. Nenhum daqueles pela qual ele morreu irá se perder. Nenhum daqueles pela qual ele pagou um alto preço irá, no fim, rejeitá-lo. Mas todos aqueles pela qual ele morreu na cruz irá para o céu, irá reinar em glória com ele. Porque ele veio para resgatar o perdido. Quem estava perdido era eu. Por isso que algumas pessoas costumam dizer assim: porque eu aceitei Jesus, eu estava perdido e eu o encontrei. Não, eu estava perdido e ele me achou. Eu estava perdido e eu fui encontrado. Eu estava perdido e eu não sabia para onde ir. E ele veio ao meu encontro e me salvou. Essa é a diferença. Não fui eu que escolhi Jesus Cristo, mas Jesus Cristo me escolheu. Como diz a palavra, ele mesmo falou: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Nós fomos salvos. Então a salvação ela é garantida. Não há perda da salvação, porque o Senhor morreu para salvar aqueles pela qual ele morreu na cruz. Sou eu e é você. Então nós somos salvos mediante esse alto preço, esse pagamento. Tanto que lá em 1 Timóteo 1,15 diz assim: para salvar os pecadores. Para salvar quem eram os pecadores? Eu e você. Nós que estávamos perdidos. Interessante que lá em Gálatas 4:4 diz assim também: para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, ele veio para ter a morte expiatória, para nos levar para a cruz, para pagar um alto preço por nós. Ou seja, os nossos pecados somente podiam ser tirados mediante um alto preço, um alto pagamento. Eu não tinha condições de pagar. Você também não tinha. Mas Jesus pagou por nós. O débito, terrível débito que nós tínhamos para com o Pai, que era impossível, o Senhor pagou. O Filho de Deus se deu por nós na cruz, pagando o preço que nós não tínhamos condições. Aquele que era perfeito se fez imperfeito em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados. Uma outra coisa que nos chama a atenção, em quinto lugar, nós vemos aqui que os nossos pecados foram perdoados. Ou seja, o fim dos nossos pecados. Nós não temos mais pecados. Mas como não, pastor? Nós temos pecados, nós somos pecadores, é verdade. Nós pecamos, mas o pecado que me impedia de entrar no céu, esse foi sanado. Não há mais sobre mim nenhum pecado que me impeça de entrar na presença do Senhor. O caminho foi aberto. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele deixou cair sobre si a iniquidade de todos nós, como diz lá em Isaías 53, verso 6. Ou seja, há pecados em mim, porque o velho homem ainda, infelizmente, luta dentro de mim. Luta dentro de você. Então, nós temos esses pecados, mas o pecado adâmico, aquele pecado da rejeição, o pecado que me impedia de entrar na presença do Senhor, isso acabou. Por isso que o pecado não está mais sobre mim.
Ele está em mim porque eu peco, mas não sobre mim. Ou seja, aquilo que me impedia, aquilo que era um empecilho, aquilo que eu não podia fazer, o Senhor fez por nós. Ele pagou, Ele quitou. Então não há nenhum pecado hoje que possamos realizar que venha nos impedir de entrar na presença do Senhor. Eu estou falando do remido. Por isso que a Bíblia fala que aquele que comete pecado, ele tem que pedir por quê? Pedir perdão. Pede perdão a Deus. Se cometermos algum pecado, nós vamos à presença do Senhor, pedimos perdão e somos reconciliados com o Pai novamente. Não é reconciliação para voltarmos até a nossa salvação. Não existe uma borracha no céu que apaga e escreve o nosso nome. Nós não foi escrito, pecou, vem a nova borracha e apaga. Não existe isso. Nós somos salvos, porque o Senhor pagou outro preço. Nós não estamos mais debaixo da condenação. Por isso que em Romanos 8, ele diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Ou seja, nós já passamos da morte para a vida. Abraçamos a vida eterna. Alcançamos aquilo que era impossível. A culpa que estava sobre nós foi tirada mediante esse alto preço que foi pago pelo Senhor. Então, há uma diferença muito grande. Estar em pecado e o pecado estar sobre mim. Foi retirado sobre mim esse pecado que me impedia de entrar na presença do Pai. E por fim, nós vemos aqui também que o cumprimento das exigências da lei foram cumpridas na pessoa de Jesus. A lei é santa, a lei é pura, a lei é boa. Mas a lei, ela aponta o pecado. A lei aponta o erro. A lei aponta a minha iniquidade. E não há um justo sequer, diz a palavra. Ninguém tinha condições de cumprir a lei. Por isso que Jesus, falando lá em Mateus, ele diz que ele veio para cumprir toda a lei. Ele veio cumprir. Nada iria cair sem que a lei não fosse cumprida. E o único que teve condições de cumprir toda a lei foi o Senhor. E ele, mesmo cumprindo toda a lei, ele levou sobre si os nossos pecados. A ira de Deus estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquilo que era impossível para mim, porque eu não tinha condições de cumprir, porque eu estava e sou pecador, assim como você é pecador, Jesus, na sua inocência, pagou por nós. Interessante que lá em Romanos capítulo 8, verso 3, verso 4, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne enferma não tinha condições de cumprir a lei que era perfeita, boa e agradável. Nós não tínhamos condições. Então a encarnação, nesse momento, estava se cumprindo toda a lei. Por isso que lá em Romanos 4, verso 4 e verso 5 diz assim: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, as exigências da lei foram cumpridas em Cristo. Ele veio para nos resgatar, para nos comprar, para levar sobre si os nossos pecados, e hoje nós pudermos estar na presença do Senhor. E em sétimo e último lugar, nós vemos aqui a destruição do poder de Satanás. O diabo foi vencido. O diabo não tem poder, não tem autoridade. A gente olha hoje para o mundo secular e nós ficamos questionando onde está Deus, diante de tanta maldade que a gente vê na vida de algumas pessoas. Mas eu quero dizer para você que Satanás foi vencido. Por isso que quando Jesus foi até a cruz, Jesus foi para não só pagar um alto preço por nós, mas também derrotar o diabo. O diabo foi vencido, o diabo foi derrotado. Por isso que nós não podemos ter medo do diabo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que o diabo foge da gente? No momento que eu me sujeito à vontade do Senhor. Eu me coloco debaixo da sujeição, da potente mão do meu Deus. O Senhor nos guarda, nos protege, nos livra. Satanás foi vencido. Para isso o Senhor veio
é este mundo. Por isso que lá em João 12:31 diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, Satanás ele foi destituído, foi jogado e será jogado no abismo no momento que o Senhor venceu e derrotou Satanás. Ou seja, nós alcançamos a vitória nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Para nós cristãos, o diabo é o inimigo vencido, o inimigo derrotado. Ele foi derrotado na cruz. Agora, observe um detalhe. O diabo fez de tudo para que Jesus fosse morto antes da época, antes do tempo. Nós vemos, quando Jesus nasce, logo depois Herodes manda matar todas as crianças e o Senhor, José, melhor dizendo, é avisado em sonho, ele foge para o Egito. Durante todo o percurso da vida de Jesus, do seu ministério, Satanás tentou impedi-lo o tempo todo de chegar até a cruz. Quando Jesus ele ministra aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém, seria entregue nas mãos dos doutores da lei, seria crucificado. E quando ele revela todo o plano, vamos dizer assim, que foi planejado na eternidade passada para os discípulos, diz a Bíblia que Pedro chama Jesus e diz: Senhor, não permita que tal coisa te aconteça. Pedro tentou impedir. E o que o Senhor fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ou seja, não era da vontade do diabo que o Senhor padecesse na cruz, porque ele sabia que a sua derrota estava ali. Por isso que lá em Gálatas, aliás, Colossenses, melhor dizendo, 1:13, diz que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados, nós alcançamos a nossa vitória mediante esse sacrifício de Jesus. Não, o diabo já não tem mais poder sobre nós, porque um alto preço foi pago. Então tudo que o pecador tem que fazer é receber Jesus como Salvador pessoal. Tudo que nós temos que fazer é recebê-lo como Senhor da nossa vida. O caminho é aberto. Nosso nome é escrito no livro da vida. Satanás não tem mais domínio sobre nossas vidas. Ou seja, a obra da salvação foi concluída. Tetelestai. Está consumado. Não há mais nada a fazer. Tudo foi feito. Jesus pagou um alto preço por nós. Por isso que hoje nós podemos dizer e olhar para o céu e louvar o Senhor pela salvação que alcançamos. O alto preço foi pago. Eu não tinha condições, você também não tinha condições. Mas Jesus se fez homem. Tomou a forma humana, esteve entre nós. Apesar de ser inocente, levou sobre si os nossos pecados. Entenda uma coisa. Deus é justo. Deus é santo. E Deus não poderia deixar de castigar o pecado. E o pecado foi castigado na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus falou que ele daria a sua vida em resgate de muitos, ele está falando de você e de mim. Um alto preço foi pago. A morte de Jesus foi um cumprimento profético. A ira de Deus recaiu sobre o inocente, e esse inocente é Jesus Cristo. Mas mesmo assim, hoje, nós podemos louvar o Senhor, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Por isso, podemos falar com muita alegria: está consumado. Não há mais nada a fazer. Amém? Que Deus te abençoe e guarde essa palavra. Amém?